Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia. Amém. Em mim. Josué capítulo 6. Sem me ouvir, Josué capítulo conheceu 6. e me ofereceu uma Hoje eu quero ler com você do verso 6 até o verso 10. Duas vezes nós já fizemos leituras compridas, não é mesmo? Hoje é o nosso quarto estudo desse texto do capítulo 6. A primeira vez nós lemos todo o capítulo até o verso 27. A segunda vez eu fiz a leitura com você também até o verso 15. No culto passado você leu comigo e nós repetimos a palavra 7 e a palavra que veio posterior à palavra 7. Hoje eu quero ler com você do verso 6 até o verso 10. E nós vamos continuar olhando, percebendo os princípios que estão intrínsecos aqui na estratégia que Deus deu para Josué. Nós já ouvimos aqui que nós não doutrinamos uma estratégia. Uma estratégia tem prazo de validade, inclusive essa foi usada uma só vez e depois Deus guardou ela. Mas nós olhamos para os princípios que compõem uma estratégia que Deus colocou sobre nós. Deus colocou sobre Josué, Deus deu vitória para esse momento, mas os princípios permanecem para libertação e principalmente para desarraigar as Jericós da alma. Então o texto começa dizendo assim: então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante para a arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, você pode ler essa parte junto comigo? Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Então agora Deus começa a compor aqui como esse aregimento, como essa marcha funcionaria. Quem iria na frente? Quem seriam os ponteiros? Aqueles que estavam armados, lanças, escudos, arcos, flecha, espada. Aqueles que estavam com armamentos iriam na frente. Verso 8: assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Logo depois daqueles que estavam armados vinha a arca da aliança. Verso 9: os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Então, homens armados, logo depois, sacerdotes tocando trombeta, depois a arca da aliança. Olha o verso 9: os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda depois da arca, homens armados, sacerdotes tocando 7 trombetas, a arca da aliança. Após a arca da aliança, a retaguarda, provavelmente mais homens armados, homens empunhando lanças, escudos, arco, flecha, espada, a retaguarda. Então, a retaguarda são aqueles que são os vigias, aqueles que são os guardas de tudo aquilo que está acontecendo. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Então a trombeta não parava de tocar. Não eram sons intercalados, era um som apenas, e continuamente não parando de tocar. Verso 10: porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Nós vamos ler de novo o verso 10 e você vai observar comigo o princípio intrínseco aqui nessa estratégia.
Olha o 10. Porém, ao povo ordenaram a Josué, dizendo: não gritareis, jejum de palavra. Você já jejuou de palavra? Você já estabeleceu ficar 6 dias sem falar? O 7º dia não falar? O texto propõe aqui dos princípios da estratégia de Deus para vencer a batalha contra Jericó da alma. É jejum de palavras. Porém, ao povo ordenaram Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa. Rapaz, isso aqui é uma coisa muito séria. Tem gente que eu acredito que até é começar a explodir, estourar, pum! Jejum de palavras é um dos princípios. Até o dia em que vos diga: gritai, então gritareis. Nós estamos aqui interessados nos princípios dessa estratégia. No culto passado nós falamos sobre a lei da musculatura, o princípio de andar durante 6 dias, cada dia dando uma volta, exercitando a musculatura moral, a musculatura do caráter, a musculatura espiritual, a musculatura da obediência. Isso criou musculatura para aquela gente, todos os dias fazendo uma volta, e no último dia dando 7 voltas. Nós falamos da perseverança, que é o aspecto terapêutico da perseverança. Nenhuma só vitória que Deus deu para algum povo seu, ou algum homem de guerra de Deus, faltou perseverança. O próprio Filho de Deus veio executar a missão escrita nos céus, antes de Adão e Eva, teve perseverança. Jesus perseverou. Todos os grandes homens de Deus que mudaram a história no seu convívio, na sua época, foi marcado por perseverança. Então perseverança não é só comer o miolo do pão. A rapadura é doce, mas não é mole. Então perseverança é exatamente essa palavra que retrata a nossa atitude de batalha, de guerra, de levantar, de continuar em dias difíceis. Porque se os dias forem fáceis, você não precisa perseverar. Nós falamos do princípio dos 7 dias. 7 dias, 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 voltas. O princípio do 7. E nós entendemos que a palavra 7 aqui não é o número da perfeição, mas é o número da totalidade. E o texto nos ensina aqui sobre uma obediência total. Se nós queremos alcançar algo de Deus, nós não podemos entrar no projeto de Deus com o pé atrás. É muito importante que a gente entre confiando totalmente. Se você entrar desconfiadamente, você não consegue ir a lugar nenhum. Por isso que nós temos muitas vezes muitas pessoas que têm anos de igreja, mas ela não tem um testemunho para contar. Ela não conta nada, não tem nada para contar. Ela está dentro do negócio, mas desconfiadamente. Quando eu entro em algo, em Deus, desconfiadamente, não funciona. Então essa confiança, ela me traz aqui a obediência total. Eu preciso obedecer tudo. Não tem como você deixar algo de fora. Aquilo que ficou de fora, aquilo te compromete e te condena toda a caminhada. Aquilo aborta tudo aquilo que você já construiu. Nós também falamos sobre os 7 sacerdotes. O sacerdote é aquele que leva a pessoa para a presença de Deus, é aquele que traz a presença de Deus para as pessoas, é aquele que vê Deus face a face. Então também não há como caminhar sem face a face com Deus. Isso fala de uma comunhão total. 7 sacerdotes, 7 trombetas, fala de uma comunhão total, de uma comunhão verdadeira mesmo, de todo o coração. Se me buscares de todo o coração, me achareis. Então é assim, buscar a face de Deus de todo o coração. Nós falamos das 7 trombetas. O toque da trombeta fala de vigilância, de vigiar. E nós precisamos desse toque do Espírito Santo na nossa vida. O apóstolo Paulo
fala aos Efésios, ele fala assim: acordai, ó vós vocês que estão dormindo, acordai, levantai-vos. Então essa trombeta da vigilância que nós precisamos ter dentro do nosso coração, soando dentro do nosso espírito, é essa trombeta que apita, que avisa: você está passando limites, você está passando divisas, fica para cá, não vai. Então essa trombeta sacerdotal, ela precisa soar no nosso coração. Essa é a voz da maturidade. Enquanto que tem o tempo todo um conselheiro, um pastor perto de você, falando o tempo todo: não toma, não bebe, não assiste isso, não assiste aquilo, não come isso, não come aquilo, não vai lá. Você é imaturo e infantil, é uma criança que é cuidado assim. Mais um pouco a gente coloca uma fralda em você. O que é esse sacerdócio? O que é aqui essa trombeta? É a vigilância, a maturidade, em que você coloca dentro de você essa trombeta e o Espírito Santo toca no seu coração. Você sabe, você é emancipado. Você sabe aonde ir, aonde não ir, o que falar, o que deixar de falar, o que pedir perdão. Ninguém precisa mandar em você aquilo que o apóstolo Paulo fala, e não é corrigido por ninguém. Então a trombeta da vigilância. A partir do verso 6, principalmente no verso 9 hoje, eu quero olhar alguns princípios com você. E nós vamos estudar esse texto hoje ainda e no próximo culto. E no verso 9 nós vemos aqui a configuração de uma reeducação. Então esse ensino da reeducação, ele aparecerá muitas vezes aqui para nós. A reeducação é a primeira volta no primeiro dia, é a segunda volta no segundo dia, terceira volta, quarta volta, quinta volta, sexta volta. A reeducação exige, dá então 7 voltas em um dia. É o princípio, a dinâmica, é a configuração da reeducação. E o verso dá aqui alguns tratamentos. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Então esses versos estabelecem uma configuração altamente funcional no processo de reeducação da nossa vontade. Então a vontade são as fontes do nosso coração. É a reeducação da vontade. É aquela oração profunda que você faz do teu ser, dizendo: Deus me ensina a querer o que o Senhor quer. É uma nova configuração, uma nova dinâmica da nossa vontade. Porque a nossa vontade é que é a chave das coisas. A nossa vontade é que determina se nós vamos para um lado ou para o outro lado. A nossa vontade. Então a nossa vontade precisa ser configurada, ela precisa ser reprogramada. Isso nós chamamos isso de uma configuração de uma reeducação. Precisa ser educado. A posição da arca, quando nós vemos o povo de Deus andar, é sempre muito fundamental a posição da arca. Horas Deus manda a arca ir adiante, horas Deus manda a arca ir atrás, outros momentos a arca vai no meio. Na travessia do Jordão, a arca foi à frente, até chegar no meio do Jordão, e ela parou no meio do Jordão, até que o povo passou aos pés enxutos, e depois a arca foi atrás das pessoas. A posição da arca fala da dinâmica de Deus em relação ao povo, ensinando-nos muito sobre o relacionamento da vontade divina com a vontade humana, porque a arca carregava ali a presença de Deus. Os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, o copo de ouro que significa a glória de Deus, com o pão dentro, que significa Jesus Cristo, o Filho de Deus, colocado intrinsecado dentro da glória do Pai. Então a arca da aliança carregava a presença de Deus. Aqui os armados vão à frente da arca, e a arca vai no meio do povo. A presença de Deus vai no meio do povo. Aqui alguns aspectos de posicionamentos espirituais que nós precisamos compreender. O primeiro aspecto aqui, os armados vão na frente, fala de guerra, fala de batalha. O segundo aspecto é os sacerdotes com as trombetas e a arca no meio.
sacerdote tocando trombeta, sete sacerdotes e a arca, após a arca vai no meio. E nós temos o terceiro aspecto, que é a retaguarda. Nós vemos isso aqui lá na metade do texto, verso 9. A retaguarda seguia após a arca. Os armados na frente significam a nossa perseverança. Nós falamos tantas vezes sobre perseverança. É necessário perseverar. E nós precisamos entender esse equilíbrio, essa balança entre a teimosia e a sabedoria, entre a perseverança e a tolice. Quando que eu entendo isso? Quando eu invisto os meus pensamentos, quando eu invisto a minha atitude cerebral em uma coisa tola, em algo à toa, é uma teimosia. Mas quando eu invisto a minha defesa, quando eu invisto a minha narrativa em algo que é sério, que é princípio de Deus, é sabedoria. Então essa questão da perseverança, ela precisa sustentar a nossa vida. Se nós criamos uma musculatura de perseverança, aquilo nos sustenta nos dias mais difíceis da nossa história. Se você não é perseverante, nos dias difíceis você vai sucumbir. Quando você vê alguém que fica de cama por qualquer coisa, essa pessoa nos dias difíceis ela sucumbe porque ela não tem musculatura de perseverança. Então, o segundo princípio aqui, o segundo aspecto, a arca no meio significa a nossa aliança com Deus. Pensa em algo que não dá certo, é você querer andar com Deus se você não quer ter aliança. Não funciona. Toda a Bíblia trabalha em cima de aliança. Primeira coisa que aconteceu no Éden, depois de toda a criação, casamento, aliança. A Bíblia começa com aliança e a Bíblia termina com aliança. O capítulo 22 de Apocalipse fala de um casamento. Jesus fala do casamento do Cordeiro com a igreja, as bodas do Cordeiro. Deus fala de aliança e não há como andar em algo com Deus sem ter uma aliança. Deus não é um Deus de prostituição. O que é prostituição? Quando eu procuro prazer ou quando eu procuro a bênção apenas quando eu preciso. Quando eu não preciso eu jogo fora. Então é aquela pessoa que procura Deus apenas quando ela quer. Isso é prostituição. Tudo aquilo que é gerado, todo relacionamento gerado fora de aliança é prostituição. Nós precisamos dessa questão da aliança. Você precisa ter uma aliança com Deus, um negócio fixado, um compromisso, é a aliança. O terceiro aspecto é a retaguarda. E a retaguarda seguia após a arca. A retaguarda significa vigilância. Você precisa vigiar. É aquele aspecto de você cuidar o que você assiste, cuidar o que você ouve, cuidar com quem você anda, cuidar o que entra nos seus ouvidos, cuidar o seu coração, o que ele pensa. O texto lá em Provérbios diz: acima de tudo, cuida do teu coração, porque dele brotam as fontes da vida. Cuida do teu coração. Cuida quem você coloca dentro da sua casa, cuida quem conversa com você, quem ensina você. Cuida do teu coração, porque dele brotam as fontes da vida. Então a vigilância é muito importante. Quando nós trabalhamos vida financeira, você precisa vigiar. Quando nós trabalhamos vida espiritual, você precisa vigiar. Quando nós trabalhamos a vida, a saúde do nosso corpo, você precisa vigiar. Em todos os aspectos, a vigilância vai nos trazer essa clareza. E a vigilância também é uma musculatura de discernimento para você entender a vida e também como que Satanás está trabalhando. No capítulo 9, nós vamos ver que Josué não vigiou. E os gibeonitas criaram ali um teatro e enganaram ele. Então essas três palavras aqui: perseverança, aliança e vigilância. Você pode falar junto comigo? Perseverança, aliança e vigilância. Os da frente, a arca no meio, aliança, e vigilância, os da retaguarda. E essa é a poderosa dinâmica da reeducação da nossa vida. Perseverança, aliança e vigilância. Dia a dia, até completar o ciclo da semana de uma recriação sobrenatural, porque era uma semana, 7 dias, é uma recriação sobrenatural. A caminhada da reeducação é onde
nos desprendemos de comportamentos pecaminosos e aprendemos a obediência dia a dia, ciclo a ciclo. É um aprendizado. Então muitas vezes as pessoas pensam que uma conversão ou um novo nascimento vai resolver toda a vida dela. Eis que tudo se fez novo automaticamente. E não é bem assim que funciona. É um ciclo de reeducação e lidar com as tentações que nos assediam e com o pecado que tenazmente nos cerca. Demanda um discernimento estratégico, perseverança ofensiva e vigilância plena. Você precisa vigiar sempre. Você precisa vigiar sempre. Perseverança, aliança e vigilância. O verso 10 nos traz aqui um princípio muito sério que nós precisamos hoje cavar fundo nele e buscar entender isso aqui. O verso 10 traz uma ordem que ela é difícil para nós. Só que nós nunca fizemos esse treinamento para a gente entender como é difícil. Porém ao povo ordenará Josué dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca durante 7 dias. Você conseguiria ficar em silêncio 7 dias? Esse é o princípio da batalha espiritual. O silêncio é uma poderosa arma de guerra para destruir as fortalezas. Nós já vimos aqui várias vezes que Jericó não está fora, mas está dentro de nós. Quando nós olhamos o capítulo 13 de Mateus, quando Jesus fala sobre os 4 solos, aqueles solos não estão fora, mas estão dentro de nós. Canaã não está fora, mas está dentro de nós. O silêncio é uma poderosa arma de guerra para destruir essas fortalezas. E esse é um detalhe que precisa ser compreendido. E toda aquela semana eles fizeram jejum de palavras. Tanto o jejum de comida como de palavras é problemático o negócio, é desafiador. É para mortificar o espírito e a alma. Se o jejum de comida é para mortificar o corpo, o jejum de palavras é para mortificar o espírito. É um tratamento de silêncio. Em Tiago capítulo 1 verso 26, nosso irmão Tiago diz: se alguém supõe temer a Deus, deixando de refrear a língua, antes está enganando o próprio coração, e a sua religião é vã. A sua religião é vã. O silêncio explica que o caráter interno dessa batalha. Estava acontecendo uma batalha externa, de caminhar, de carregar escudo, de carregar uma arca da aliança, de tocar trombeta. Era uma batalha externa. Mas o silêncio, ele explica aqui a batalha interna, do que estava acontecendo dentro. Nós temos batalhas tanto externas como internas. Algumas às vezes são muito mais internas do que externas. Por exemplo, alguém que luta contra um abuso sexual. É profundamente interno, se exteriorizando às vezes, mas a luta é interna. Uma rejeição, uma ferida, uma maledicência, um trauma profundo, é uma luta enorme. Então esse silêncio, essa ordem do silêncio, o princípio do silêncio, ele fala aqui do caráter interno e intenso dessa batalha, que culmina em domínio próprio e descanso. Domínio próprio e descanso. É para ter domínio próprio, é para descansar. Você já percebeu alguém que fala demais, a pessoa não fica quieta e também não descansa. Não há descanso. Parece uma lata vazia batendo o tempo todo. Não há nem silêncio e nem descanso. E nossos tesouros não devem ser abertos para o inimigo. Eles não poderiam abrir a boca. Não abra os seus tesouros para todas as pessoas, colocando todas as coisas na rede social, gente. Aqui era a boca, nossa boca também tem que ficar fechada. Mas as pessoas colocam todos os seus tesouros na rede social. Seu casamento, seus filhos, seu novo emprego,
todas as conquistas abrem o mundo para o inimigo. O inimigo sabe o que as pessoas fazem, mas quando há uma atitude de abrir a arca, de abrir o coração e expor, há uma legalidade, é como uma palavra lançada, uma liberação para o inimigo trabalhar. O mundo espiritual é muito maior do que o mundo natural. E o mundo espiritual trabalha naquilo que é liberado. Nós temos autoridade sobre as coisas. Quando que você expõe, você perde a autoridade e você dá autoridade para alguém. Fique em silêncio. Nossos tesouros não devem ser abertos para o inimigo, gente. Não abra os seus tesouros para Satanás. Não abra os seus tesouros. Às vezes você pensa que você coloca uma pessoa amiga dentro da sua casa e aquela pessoa não é uma amiga, é um inimigo. Mas aí você abre os seus sonhos, conta os seus sonhos, conta quanto dinheiro você tem na sua conta poupança e você conta tudo para a pessoa e depois você reclama porque você foi traído. Não abra o seu tesouro para as pessoas. Apenas sobre as tempestades que descansamos é que nós conseguimos exercer autoridade. Tem que descansar. E nós temos aqui dois princípios. Nós temos o princípio do silêncio e depois nós temos o princípio de você tem que gritar. E nós vamos falar também sobre esse princípio. Às vezes uma pessoa que fala demais é porque ela está escondendo uma coisa que ela deveria trazer à luz. Por isso que ela esconde aquela coisa triste, aquele trauma, aquele drama, aquela coisa complicada com palavras. É um anestésico. Apenas sobre as tempestades que descansamos é que conseguimos exercer a autoridade. O aquietamento é um processo obrigatório na batalha contra Jericó. Você precisa se aquietar. Por isso eu tenho falado com vocês durante alguns cultos, durante o nosso momento de adoração, aquieta o seu coração. Você precisa se aquietar. Você não tem tanta sede assim para levantar o tempo todo para tomar água. Você não tem tanta vontade assim de correr para fora o tempo todo. Aquieta o seu coração. Você precisa se aquietar. Tranquilizar a alma. O aquietamento é um processo obrigatório na batalha contra Jericó. Quem não se aquieta não possui humildade para ouvir. Muita gente para, mas poucos se aquietam. Muitos param, mas poucos se aquietam. A verdadeira dimensão da grandeza de Deus só é percebida quando conseguimos nos aquietar. O salmista no Salmo 146:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, aquietai-vos. Se aquieta, aquietai-vos. Eclesiastes capítulo 3 verso 7 diz: há tempo de falar e tempo de ficar calado. O texto em Provérbios 10:19 diz: no muito falar não falta transgressão. Aquietai-vos, aquietai-vos. Quem não quer se aquietar, se calar jamais derrota os Jericós da alma. E tem que se aquietar. Nós temos por prática, quando nós atendemos alguém e a pessoa fala demais, ela não deixa o conselheiro entrar no coração, nós abandonamos o caso. Não tem como trabalhar com alguém que não se aquieta, que não para ouvir. Parece uma lata vazia o tempo todo fazendo barulho, é uma agitação interna, não para nunca aquilo. Às vezes a gente até fica com labirintite espiritual. Você tem que se aquietar, prestar atenção nas perguntas, prestar atenção na conversa, prestar atenção no assunto, prestar atenção no que Deus está fazendo. Se aquieta. Quem não se aquieta apenas contabiliza derrotas na vida espiritual. Você deve já ter percebido. E às vezes a gente tem vontade de pegar algumas pessoas e falar o que para elas? Passa um para frente. Conhece essa figura? Cale-se, cale-se, cale-se.
Você precisa se aquietar. Em nome de Jesus. Se aquieta. Você precisa ter um tempo em que você para você meditar. Não deixa sua mente dominar você o tempo todo com um turbilhão de coisas. Aquieta-se. Por isso que Deus fala aqui para Josué: manda o povo ficar quieto, cala a boca. Porque as grandes batalhas da nossa vida são batalhas de silêncio. São batalhas que nós vencemos no silêncio. Trabalhando os pensamentos, colocando as coisas em ordem, orando em espírito. Aquieta-te. Quando nós olhamos o Salmo 39, pode passar mais um. O Salmo 39, do verso 1 até o verso 12, o salmista diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Cuidado. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixe aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Quando ele diz: cala-te, fica quieto, logo depois ele começa a meditar a partir do verso 3. No verso 2, emudeci em silêncio. E no verso 3, embraseou-se no meu peito o coração. E no verso 4, a petição e a meditação. Aquieta-te. Pode passar mais um, depois você volta para cá. Do verso 6 até o verso 12, com efeito passa o homem como a sombra, em vão se aquieta, amontou tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Verso 9, emudeço, não abro os lábios, porque Tu fizeste isso. Meus irmãos, isso aqui é o princípio do silêncio. Nós precisamos aquietar o nosso coração mesmo. Contra a batalha da Jericó da alma, você precisa exercitar, silenciar a alma. Nós precisamos forçar o silêncio. Quando no verso 1, volta lá. No verso 1, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca. Muitas vezes nós precisamos forçar o silêncio. Porém mordaça a minha boca. Não se precipitar em virtude das provações. Às vezes, diante das provocações, é que a pessoa mais fala. O marido provoca e a mulher fala. A mulher provoca e o marido fala. A pessoa lá da igreja provoca o pastor e daí o pastor fica amarado, daí ele fala. Diante das provocações, porém mordaça a minha boca. Tiago capítulo 3, versos 7 e 8, nosso irmão Tiago diz: pois toda espécie de feras e aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Isso aqui não é uma fatalidade, isso aqui é uma advertência. Não é uma profecia fatal, que não tem jeito, porque o mesmo texto diz que é possível domar a língua. Porém, mordaça na minha boca. Usar o silêncio como arma começa por não se precipitar em virtude das provocações circunstanciais. Silenciar as externalidades, calar as circunstâncias barulhentas, a voz do medo, da intimidação, que atrapalham a audição espiritual,
e desvirtuam a fé. Cale-se. Você precisa silenciar a sua alma, o seu coração. Você sabia que não tem como tratar uma pessoa que não se silencia? Quando você fica doente, você vai lá para o hospital porque você precisa de um atendimento mais próximo. Você vai se tornar o quê? Um paciente. Não tem jeito, se você ficar se mexendo demais, o médico vai amarrar você na cama. Porque você precisa se acalmar. Quem tem problemas precisa se tornar paciente. Se você não se tornar paciente, ninguém vai tratar você, nem o Espírito Santo. Nem o pai, nem o filho, e nem o pastor, e nem o conselheiro. Ninguém põe a mão em você para tratar se você não for paciente. Silencie o seu espírito. No verso 2, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Então essa questão de calar, parece que aquela dor se agravou mais ainda, porque calar dói. Calar dói. E muitas das vezes Deus exige que a gente se cale, exatamente para que aquilo que está doendo doa mais um pouco. Porque nós não falamos acerca do avivamento do vinho novo, mas acerca do avivamento do odre. Então é necessário às vezes doer mais um pouco, e Deus fez isso com o povo. Aquela dor da Jericó, aquela situação de vencer ou não vencer, o que vai acontecer? Deus ainda manda eles ficarem quietos, porque calar dói. No início, a dor se agrava, exige muito domínio próprio, mas de repente a vitória vai chegar. Assim derrotamos os argumentos do orgulho que sustentam a histeria das carnalidades. Quanto mais carnalidade, mais barulhento é. É necessário calmar para vencer a histeria das carnalidades. A partir do verso 3, nós precisamos meditar. E você só pode conseguir meditar quando você se acalma, quando você fica tranquilo. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua. Começou aqui um momento de meditação. Depois de vencer as provações e as provocações, entramos no espírito de meditação. A essência da meditação é aprender a ouvir. E nem sempre escutar é ouvir. Ouvir é dar uma atenção especial. Ouvir se tornar um ouvinte ativo e participativo daquilo que Deus está falando. O verso 4, na meditação: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. É um senso de dependência. Quem tem esse senso de dependência bem desenvolvido? Quem medita, quem silencia. A nossa vida é curta demais, incerta. Não dá para demorar a aprender a calar a alma e ouvir. Não dá para demorar. A partir do verso 4, ele vai falando, verso 5, verso 6, pode passar para a próxima. O verso 7, e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Você consegue ler isso junto comigo? Tu és a minha esperança. O verso 7 fala que o silêncio nos ensina das principais lições da vida. Não colocar a expectativa nos homens, apenas em Deus, discernindo as nossas provas. E a partir do verso 8, olha o verso 8: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Quem não se cala não pode ter vitórias, porque aqui tem a vitória sobre as carnalidades. Porque não é apenas vencer o pecado, é necessário arrancar a raiz do pecado.
Se você não vencer o princípio da carnalidade que cai em você, não adianta você sempre de novo confessar pecado, tomar ceia, confessar pecado no culto. Você vai virar rotina nesse negócio. O negócio é vencer a carnalidade. Porque ficar caindo no pecado não deixa ninguém forte. Ficar pecando não é vitamina. É necessário vencer a carnalidade, a raiz desse negócio. E o silêncio é libertador. Nós precisamos aprender que o silêncio é libertador. E tem guerras que só ganhamos com silêncio. Quando você controla a língua, você controla a ansiedade. A ansiedade é algo viciante que nos prende a muitas transgressões. Quando você ouve alguém ansioso, você pode ter certeza que essa pessoa esconde transgressões. O esconder transgressões faz com que a pessoa ascenda na ansiedade. Nós temos um termo técnico, que é a ansiedade, é excesso de futuro. Mas aqui dentro das Escrituras, a ansiedade é viciante, ela é um sintoma de transgressões escondidas. Tanto as raízes de depressão quanto as raízes de ansiedade, essas raízes estão em transgressões escondidas. A ansiedade é algo viciante, a pessoa fica viciada na ansiedade. E ela prende a pessoa a muitas transgressões, porque ela é tanto a raiz das transgressões, é sintoma das transgressões, como ela é aquele negócio que envia, que empurra a pessoa para novas transgressões. Essa ansiedade. Quando aprendemos a calar, evitamos muitos pecados desgastantes e muito sofrimento. Silêncio. Aprenda a ficar tranquilo. O texto termina, a parte que eu trouxe aqui para vocês, o verso 12. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. A meditação nos emerge da dependência de Deus. A meditação nos traz esse discernimento claro. Quem é a nossa esperança, quem nós somos, da onde nós viemos, qual é a nossa caminhada. E o verso 10, bem no final. Então gritareis. Você pode ler isso junto comigo? Então gritareis. Esse grito, ele sai da onde? Esse grito, ele foi produzido aonde? No silêncio. Então é quase paradoxal, e um paradoxo são verdades escondidas em contradições aparentes. Esse grito foi gerado no silêncio. Então isso aqui é o grito do silêncio. Então gritareis. A esperança sólida que vem do silêncio se transforma em oração. O grito do silêncio, da unidade restaurada, da paz interior, do descanso da alma, o qual em consonância com os exércitos invisíveis de Deus, fez ruir aquelas muralhas de Jericó. Não é pela sua mão, é pelo braço do Senhor. Qual a participação deles? Silêncio. Silêncio. Então gritareis. Um poderoso ciclo. O silêncio se transforma em oração, e a oração quebra o silêncio de Deus a nosso respeito. É então que os exércitos invisíveis do Senhor começam a operar na nossa vida. Quando nós nos silenciamos e os tesouros do nosso coração são colocados apenas diante de Deus. Amém? Eu posso orar com você? Você pode fechar os olhos. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Porque a Tua palavra é viva, eficaz. Ela de fato tem um peso da verdade. Nós sentimos o Espírito da Tua verdade nos ensinando aqui nesse lugar. Nós sempre clamamos que o Teu Espírito Santo venha conosco e nos faça lembrar essa palavra durante essa noite, durante a semana. Lembra essa palavra, Senhor Deus, nas batalhas da nossa vida.
para cada um aqui vencer as Jericós da alma, aquilo que ainda precisa ser colocado por terra. Assim nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.